Tentarei ser o mais rápido possível. Deus tem algo no nosso coração nesta noite. Cumprimento aos nossos irmãos que nos seguem pelas redes sociais, né? Fique até o final, tenho certeza que Deus tem algo poderoso no seu coração, a sua vida, você que está no hospital, talvez no carro, talvez numa cama, talvez em casa sozinho, onde muitos hoje são oprimidos por demônios da solidão. As pessoas andam de um lado para o outro, numa solidão, e não sabem o que fazer. Mas eu tenho uma palavra no seu coração nessa noite, que há um Deus que tudo pode mudar esta história, se você crer, confie até o final e tenha o Senhor Jesus. Uma certa vez, uma ocasião, tinha uma corça, então ela saía a caminhar, e num determinado momento, ela sentiu, porque ela sente os passos e ouve de longe, ela sentiu que tinha algo vindo ao encontro dela, ou para querer pegá-la. E essa corça pega e começa a sair correndo. E havia um leão. E o leão, ele tem o seu faro. E a corça, quando ela está com medo, ela sente um cheiro de medo. E ela pode correr, mas o cheiro dela vai ficar. E o leão só ia seguindo pelo faro. Ela podia correr, mas ele ia tranquilo, porque ele sabia que uma hora ela ia cansar e ele ia conseguir pegar ela. Mas ela foi. No final, muitas vezes, já não tinha mais fôlego para correr, nem pernas para correr. Ela chega no final e acha um riacho. E nesse riacho, ela entra para dentro do riacho e vai até as profundezas e fica escondida. O leão chegou até ali, olhou, sentindo talvez o faro ainda, mas não achou nada. E seguiu em diante. O que eu quero dizer com isso, se esconda em Deus nessa noite. Se esconda em Deus. Procure em Deus, busque em Deus. A alegria, a felicidade, só em Deus. Deus colocou algo no meu coração que está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Alguns podem estar achando diferente o nome, que talvez muitos nós escutamos. Fuja de Lodebar, corre de Lodebar. Mas eu digo, fique em Lodebar. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 diz assim: Então Davi perguntou: ainda há alguém da família de Saul, para que eu possa fazer o bem por amor de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, chamado Ziba. Levaram à presença de Davi. O rei lhe perguntou: tu és Ziba? Ele respondeu: sim, teu servo. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para quem eu possa demonstrar a bondade de Deus. Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado dos pés. O rei lhe perguntou: onde ele está? Ziba respondeu ao rei: ele está em casa de Maquir. Grave esse nome, Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Para introdução, para aqueles que não conhecem essa história, ela começa quando o rei Saul assume como rei. Foi colocado como rei, teve seus filhos, criou sua família, e tinha um filho chamado Jonatã.
Mas por desobediência, Deus o abandonou. Deus tirou a unção dele, mas não o reinado, ele continuou a reinar. Mas em determinado momento, a palavra nos conta que ele entra em guerra com os filisteus. Mas num determinado momento ele vê que começa a perder. Ele começa a perder campo e soldados. E ele não quer deixar, ele não quer ser morto pelos filisteus. Então ele pergunta para o seu escudeiro e manda que ele pegue e lhe mate. Pois ele não queria morrer pela mão dos filisteus. Mas o escudeiro diz: não, jamais, rei. Jamais eu vou te matar. Nunca estou aqui para te defender e não para te matar. E se ele não achando outro jeito, ele suicida. Ele pega a espada, ele coloca sobre ele e se joga em cima da espada, se suicidando. E em seguida os seus filhos são alvejados. Todos eles são alvejados, inclusive Jonathan. E a história diz que Jonathan tinha um filho. E tinha uma babá que cuidava do neto do rei. E ela vendo, descobrindo e ouvindo que o rei estava morto, e que Jonathan, toda a família, tinha sido morta, ela pensa e imagina: bom, se alguém estiver tentando contra o reinado, vai querer matar essa criança. Por quê? Porque é a única que sobrou do rei. Seria ele a substituir o rei. E se alguém quisesse, teria que matar aquela criança. E essa babá, vamos dizer, num instinto de mãe, ela pega aquela criança e sai a esconder, a fugir. E diz que ela sai a correr. E quando ela corre, ela tropeça. E cai. E esse menino quebra as pernas, quebra os pés. E mesmo assim, eles pegam e saem. E esse menino vai para Lodebar, um lugar de miséria, um lugar de escassez, aonde ele estava, num palácio, e foi parar agora numa terra maldita. Aí eu pensando com meus instintos, eu vi que Lodebar não seria esse lugar tão ruim. Que esse menino, ele chegou lá, na casa de Maquir, com 5 anos de idade. Ele não foi morto. Ele conseguiu crescer, se transformando um homem naquela terra. Mas muitas vezes nós poderíamos pensar que Lodebar seria uma arma de Satanás. Quantas e quantas vezes, muitas vezes nós saímos para lugares distantes, onde achamos que seria uma armadilha para nós. Ou muitas vezes nós somos levados para lugares totalmente diferentes, que nós pensamos: não é o que eu sonhei para a minha vida, não é o que eu sonhei para mim, o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes nós perguntamos: o que eu estou aqui? Eu poderia te dizer que seria uma arma de Satanás sobre nossas vidas. Não, mas eu digo que o Lodebar seria um esconderijo de Deus para nossas vidas, para os príncipes, para aqueles que são escolhidos dele. Que muitas vezes ele leva nós para lugares distantes, para nos preservar daquilo que ele quer fazer lá na frente. Mas nós muitas vezes não entendemos e queremos o que eu estou fazendo aqui? Começamos a reclamar. E quando começamos a reclamar, é onde começamos a perder a bênção. Porque quando estamos em silêncio, Deus está nos guardando, mas no momento que começamos a reclamar,
a mão de Deus sai de cima de nós. Quantas e quantas pessoas que reclamam da família. Eu não queria ter nascido nessa família. Quantas pessoas reclamam do pai, da mãe, eu não queria esse lugar. Não era para eu estar aqui. Quantas pessoas reclamam da sua morada, numa kitnet, ou de um apartamento, de uma casa. Quantas pessoas chegam para o pastor, pastor, eu vou ficar feliz, vou ser alegre quando eu conseguir a minha casa. Mas eu quero te dizer que a alegria não está nas coisas. A alegria não está nas coisas. A alegria está em Deus. A alegria está em Deus. Muitas pessoas buscam a felicidade num carro bom, numa casa, e não percebem aquilo que elas têm na mão. Elas não percebem aquilo que elas têm na mão, que Deus precisa para que elas prosperem. Uma certa vez Jesus estava pregando, uma multidão tinha 5.000 homens, fora mulher e crianças. E simplesmente diz para o Senhor, vamos dispensar esse povo que já estão morrendo da fome, Senhor. E Jesus pergunta, quantos pães eles tinham? Não. Jesus pergunta para eles, o que tens? Mas, Senhor, nós temos só 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega, agradece e faz o milagre. Quando nós damos graça sobre aquilo que está nas nossas mãos, Ele multiplica. Quando chegou o homem de Deus à casa daquela mulher, que ia perder os seus filhos aos credores, ele simplesmente chega lá e ele não pergunta, o que tu tem para pagar eles? Tu tem dinheiro, tu tem alguma coisa? Não. Ele pergunta, o que tu tem na tua casa? Eu tenho só um pouco de azeite. É o bastante para Deus multiplicar. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que está nas nossas mãos. Aquilo que está nas nossas mãos é o que Deus precisa para entrar na multiplicação. Muitas pessoas correm, estão correndo atrás de riquezas. Não digo que Deus não abençoe, sim. Deus quer dar muito mais, Ele tem muito mais para nos dar, sim. Eu não estou falando que você não precisa, mas eu quero dizer que você tem que ser feliz com aquilo que você tem. Muitas pessoas querem subir um monte, um morro, e quando chegam lá no topo, eles olham e veem que não era tudo aquilo. Outras sobem aquele morro, mas quando chegam lá, perderam a alegria. Mas eu quero te dizer, suba, mas seja feliz na caminhada. Não espere para chegar no topo para ser feliz, mas seja feliz caminhando, andando com Deus, sendo fiel a Ele, Ele vai nos abençoar. Satanás uma vez ele pensou que ia oprimir os homens de Deus com uma fornalha ardente. Ele disse, não, hoje eu pego esses 3 que não querem me adorar, pensando que eles vão oprimir ele. Satanás não sabia que o esconderijo já estava formado por Deus para esconder eles ali dentro. Esconda-me, ó Deus. Satanás olha para Daniel, hoje eu te pego, eu vou te oprimir. Mas não sabia ele que aqueles leões já estavam dominados pelo Senhor. E aquele buraco seria ali o esconderijo do Deus Altíssimo. Deus nos livra muitas vezes. E nos lugares que nós estamos reclamamos. Quantas vezes reclamamos do nosso trabalho? Ah, mas esse trabalho, eu não gosto desse trabalho, eu não gostaria de trabalhar nesse lugar, disso, daquilo, daquele outro. Mas não sabe que é ali que Deus quer te abençoar.
é naquela kitnet que você está morando que Deus quer te prosperar. É naquele carro, não é uma Porsche, mas é o que Deus te deu. Seja fiel no pouco e no muito Ele vai te colocar. Mas seja fiel, seja alegre, tenha prazer da alegria, prazer de viver. Pessoas hoje estão perdendo o prazer de viver, de sorrir, a alegria no lar, a alegria em família. Eles estão perdendo isso, em busca de algo, de coisa, de material. Quando devemos perder o nosso tempo, não perderemos nosso tempo em buscar ao Senhor, que Ele nos abençoará e nos dará todas as coisas com Ele. Esse menino, ele foi lá, tu acha que ele queria sair de lá, de um palácio? Queria sair de Jerusalém para Lodebar? Não! Mas Deus precisava preservar ele daquilo que Deus queria fazer lá na frente na vida dele. Quando Deus trabalha dessa maneira. E quando ele é chamado para o rei, ele se faz. Ele diz: como é que eu vou sentar na tua mesa? Eu sou como um cão. Pessoas se compadecem. Pessoas não gostam muitas vezes do seu corpo. Não gostam do seu cabelo, do seu rosto, do nariz, da orelha, do cabelo, da barba. Então elas buscam e se sentem tristes. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, não fique triste, mas sim, seja feliz, alegre. No casamento, na família, o bem maior que Deus te colocou. Nós temos olhado hoje, famílias estão sendo destruídas. Famílias que não sentem prazer, alegria, casais que não sentem prazer entre um com o outro. Por quê? Porque deixaram o amor esfriar. Em busca de outras coisas, outros prazeres. Aquele menino estava ali em busca de fugir daquele lugar. Mas quando ele chega nessa casa, como é que era Lodebar? Uma terra maldita. Mas ele chega na casa de Maquir, um fazendeiro rico da época. E ali ele teve tudo do bom e do melhor para crescer. Então faça do lugar um trampolim para a tua vitória. Faça desse lugar, de onde você está, da tua casa, do teu trabalho, um trampolim para você ter a vitória. É ali, no deserto, que vamos receber as grandes vitórias. Não vamos reclamar daquilo que estamos passando, mas sim agradecer pelaquilo. Muitas vezes nós não recebemos o milagre. Eu não estou recebendo um milagre, eu preciso de uma cura. Mas Deus não está te dando a cura, mas Ele está te sustentando. Quando a graça não chega, a misericórdia de Deus vai nos sustentando. A misericórdia de Deus tem nos sustentado, tem nos guardado. Nós não temos tudo, mas Deus não deixou faltar a comida na nossa mesa. Eu não tenho um palácio, mas eu tenho uma casa que a chuva e o sol não chegam sobre mim, tem me guardado. E nós esquecemos de agradecer pelaquilo que Deus está nos dando. Aquele menino, ele cresce ali, ele poderia ter morrido, mas Deus tinha um propósito. Por isso que eu digo que Lodebar não é tão ruim assim. Aí há um crescimento para o nosso caráter, crescimento na nossa vida espiritual, vida material,
há um crescimento em tudo isso. Tudo isso tem um propósito nas nossas vidas. Tudo isso tem um propósito. Eu senti isso quando perdi um filho. Senti isso quando ele estava em São Paulo, internado. Foram fazer lá um vídeo com ele, que era o dia do câncer. Eu estava aqui. E foi o dia da enchente. Aquela enchente grande que deu em Ilhota. Eu tive que pegar o caminhão da empresa, botar minhas mudanças, sair, enfiar num esconderijo, me esconder. E estava chegando a hora de assistir aquele vídeo. A Rosane disse, olha, eles fizeram uma entrevista com ele aqui e vai passar no jornal da Bandeirantes. Tá? Aí eu fui correndo na casa do meu sogro lá e assisti. Quando a repórter pergunta para ele, Josué, o que tu mais sente falta? Ele diz, do meu pai. Abri um buraco. Eu queria sumir. E eu perguntava, Deus, por que, Deus? Para quê? Quanto muitos ainda perguntavam, não é você que prega a palavra de Deus? Não é você que diz que Deus cura? E Deus não cura teu filho? Satanás naquele tempo queria destruir, mas ele não sabia que aquilo era um esconderijo de Deus, para que hoje, eu e minha família, nós pudéssemos estar aqui. Jamais eu desisti de Deus. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Me alegro, busco em Deus, porque eu sei que um dia eu vou poder estar com Ele, na glória de Deus. Não fuja daquilo que Deus tem para a tua vida. Se você vai ter que passar, passe. Mas passe dando glória a Deus, glorificando a Deus. Não desistindo jamais. Não desistindo jamais. Pedro, uma vez, Herodes, me veio agora na mente, que Herodes mandou prender Pedro, jogou ele na cadeia, e aí depois, em alguns capítulos mais na frente, fala que guardado estava Pedro, né? Guardado estava Pedro. Deus o guardou. Ele não estava na cadeia porque Herodes queria, não, é porque Deus guardou ele. Para quê? Para que ele cumprisse aquilo que Deus tinha para a vida dele. De que era uma vida próspera, abençoada, e deixar esse legado para nossas vidas, ensinamentos que deixou para o nosso dia a dia. Não desistindo jamais, não desistindo jamais. Busque aonde você estiver, pela aflição que você estiver, procure se agarrar a Deus, se apegar a Deus, e Deus vai te tirar, no momento certo Ele vai te abençoar, no momento certo Ele vai entrar com a misericórdia dEle. Já disse aqui, quanto a graça não chega, a misericórdia de Deus vai nos sustentando. Jó estava ali num leito, perde tudo, perde os filhos, perde tudo que tinha. Satanás tira tudo que ele tinha, mas ele estava apegado ali? Não, ele não se apegou nas pequenas coisas dessa vida, nem no momento que tirou a vida dos seus próprios filhos. Imagina ele levando 7 caixões, levava um e enterrava. Quem pegou na alça de um caixão sabe o que é isso. Você pegar lá, levar o segundo, levar o terceiro. E a mulher dizendo para ele, amaldiçoa,
Quantas e quantas vezes nós escutamos isso de nossas famílias, amigos, de colegas, que dizem, abandona esse teu Deus. Ele não faz o milagre na tua vida, não faz nada, tu continua nessa vidinha. Mas no momento certo, ele olha para Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que não no meu tempo. Muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. As grandes coisas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Nós queremos para amanhã. E no momento certo, Deus levanta-se do seu trono e abençoa ele. E devolve tudo em dobro. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Aquilo que você tem perdido, aquilo que Satanás tem tirado de tuas mãos, Deus está pronto a te abençoar, a te prosperar, a devolver a alegria. Se você perdeu a alegria, muitas pessoas não têm mais alegria, saudades daqueles que partiram. Pessoas hoje andam em casa, moram sozinhas, mas elas sentem uma solidão, porque não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para falar. Eu saio daqui, vou lá na casa da minha mãe, chego lá, eu só fico mais escutando, porque ela fala. Tu sabe que é não ter uma pessoa para conversar, você passar. Que quando chega alguém assim, você quer contar, então a gente tem que escutar. Mas é bênção de Deus. E muitas pessoas vivem numa solidão, longe de familiares. Um casamento que falta amor, falta carinho, compreensão, amizade, companheirismo, para ter um casamento alicerçado realmente. Um casamento debaixo da presença de Deus é um casamento vitorioso. Porque é na união do casal que Deus prospera e abençoa a família. Não na hora que um decide ir por aqui, outro por lá. Não, mas é caminhando. Eu me lembro que Adão, quando estava no Éden, ele olha os animais e ele dá nome aos animais. Ele dá nome a todos eles, dando nome aos animais. Daqui a pouco ele começa a olhar aqueles animais e ele sente uma solidão, uma tristeza. Ele também queria, mas não sabia ele que o que ele precisava estava dentro dele. O que ele precisava estava ali dentro dele. Muitas vezes nossos olhos, nós olhamos e não conseguimos ver as grandes coisas ou as pequenas coisas que Deus coloca nas nossas vidas. Os nossos olhos espirituais, nós olhamos e dizemos é o fim, mas aos olhos de Deus não é o fim ainda. Moisés olhou, quando olhou aquele mar, ele disse, acabou-se, morremos aqui, é o fim. Mas quando Deus está na frente, Ele abre o mar e você passa com o pé enxuto, porque Ele é Deus, Ele continua operando, continua fazendo. Se esconda em Deus, se entregue a Deus, se apegue nele. Por mais que as lutas estejam duras, difíceis, você poderia dizer, mas o pastor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas o meu Deus sabe. O meu Deus sabe. As aflições e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pessoas têm passado a noite chorando. Pessoas muitas vezes passam dilemas, se apegando muitas vezes ao dinheiro e levando elas a poços, a buracos. Coloca para mim aqui 9:4.
2 Samuel 9:4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em sua casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, o lugar, nunca vai vir antes da casa. O lugar que você está não é a prioridade, e sim a casa que você está. Coloca para mim ali, para mim encerrar aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Diz assim: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para Ele, delas desfrutarmos. Desfrutarmos. O que Paulo está falando aqui, Timóteo? Diz para esse pessoal lá na frente, até para nós nos dias de hoje: não se apegue ao dinheiro. Não pense que o dinheiro vai resolver toda a tua situação. É uma visão que você pode dizer: eu tenho 20 milhões. Isso não quer dizer nada. Uma pandemia e o real acaba. O dólar desce, despenca. Onde está o teu dinheiro? Paulo orienta: não se apegue ao dinheiro. Maquir, ele não se pegou ao dinheiro. Ele investiu. Ele investiu. Quando o rei vai buscar o menino, ele pergunta sobre Maquir, ou ele quer levar Maquir junto? Não. Porque nem sempre é importante. Essas pequenas coisas ficam que nós não vemos, não olhamos. Quer ver, para você entender? Pastor Ricardo, quando ele faz aqui, coloca aqui o banner, pastor fulano e tal. O nome dele está ali. Mas não está o nome de quem limpou as cadeiras, não está o nome de quem limpou os banheiros. São anônimos. Maquir era anônimo, mas investiu no reino de Deus. Não está o nome daquele que está olhando nossos carros lá fora. Não. Muitas vezes quando nós investimos, aqui está, é o que o Paulo orienta: invista no reino de Deus, e você vai poder desfrutar. Nós queremos uma cadeira limpa, mas não estamos limpando. Queremos um banheiro limpo, mas não vamos limpar. É o que Deus está falando para nossas vidas. Não se apegue ao dinheiro, não se apegue às coisas desse mundo, mas invista. Mas se apega em Deus, nas coisas do alto, e Deus vai te abençoar poderosamente. Não espere ficar rico para ser feliz, mas seja feliz enquanto você caminha. Não espere o teu trabalho lá, faça o teu trabalho. É eletricista, seja mais um pouco melhor. Você é engenheiro, faça melhor ainda. E Deus vai te prosperando, Deus vai te abençoando, Deus vai dando graça. E vai prosperando naquilo que você tem, naquilo que Deus colocou na tua mão. Naquilo que está na tua mão. A bênção de Deus está na tua casa,
Está no teu lar. O que tu tem? O que tu tem na tua mão hoje para apresentar a Deus? O que você tem guardado? Será que você tem dado a tua alegria? Tem agradecido a Deus? Em vez, muitas vezes, de nós reclamar porque não agradecemos. Deus, agradeço, cara, pelaquela minha casa. Ela é pequena, apertada, mas é bênção. É aquilo que o Senhor me deu, tá bom, Senhor. Senhor, obrigado por esse arroz com feijão e esse ovo aqui, e essa saladinha de tomate com cebola. Tá bom, Senhor, não precisa mais. Mas é o que Deus tem provido. Quem não sabe escassez, não sabe o que é passar necessidade e fome. Eu com a minha esposa tivemos um dia com 2 pão, com 5 filhos. Era o que nós tínhamos. Nós tivemos que rachar para eles. E nós fomos dormir com fome. Isso serve para a nossa vida, mudança de caráter, mudança de dependência de Deus. Nós crescemos no deserto. Para hoje nós estar desfrutando dessa bênção que são os nossos filhos, graças a Deus. Eu dou graças a Deus por eles. Muitas vezes, se hoje eu morresse, estava contente, feliz e alegre, porque eu consegui deixar todos eles firmados no caminho do Senhor. Então, lute, busque, invista no reino de Deus e na tua vida. Busque a felicidade e a alegria que está só em Deus. Essa aliança que Jonathan fez lá atrás serviu de bênção para os filhos. A aliança que Deus tem feito. Qual a aliança que você tem feito com Deus? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual o legado, qual o ensinamento que você tem deixado para eles? Pensa nisso. Quando houve essa aliança, o Senhor Jesus também fez a aliança conosco. E fez uma aliança com o Pai, para que hoje nós pudéssemos ser redimidos de todo o nosso pecado e pudéssemos ter acesso aos céus com Ele. Eu digo mais uma vez, busque a alegria, a felicidade, mas para a tua vida. Mais que esteja passando dificuldade, se apega em Deus. Ele é o último. Não se apegue em amigos, família. Não, se apegue a Deus. Ele é o melhor amigo perto de você, para te abençoar, para te sustentar, até o momento que Ele disser não. Agora é o momento da tua vitória. Não reclame daquilo que você está passando, mas passe glorificando a Deus, passe exaltando a Deus. Está difícil? Vamos em frente. Está difícil? Não, vamos em frente. Paulo e Silas levaram um monte de açoite, apanharam, até não querer mais. Aí estavam lá amarrados no tronco lá. Eu imagino Paulo olhando para Silas. Silas, como é que tu está? As pernas não dá de mexer. Os braços? Os braços também não. A boca? A boca tá bom. Então vamos louvar a Deus. Eu queria saber qual foi a canção que eles cantaram. Eu queria saber qual a canção que eles cantaram. Eu queria saber qual a canção que seria que eles cantaram. Puxa! Aleluia, aleluia. Se coloca de pé, igreja. Aleluia, aleluia. E os céus começam a se abrir. Adore esse Deus, adore.
Aleluia, Senhor. Aleluia, 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 Pai. Oh, Dereconda da Suia. Oh, Derecida da Vasconda da Paia. Oh, Pai soberano. Aleluia, Senhor. Agora para os céus ouvir. Oh, aleluia, é para ti, Senhor. É para ti, ó Pai. Oh, nós agradecemos por tudo, Senhor. Oh, aleluia. Só tu és Senhor da minha vida, Senhor. Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, Pai soberano, Pai eterno, Pai amado. Tu és, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor, não há outro Deus, Senhor, não há outro Deus, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, aleluia, Senhor. O Senhor tem nos sustentado, Pai, aleluia, Senhor. O Senhor tem nos guardado, ó Senhor. Oh, Pai soberano, Pai amado, aleluia, Senhor. Santo, 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 santo é teu nome, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Há alguém que está precisando, que tem sentido falta de alegria. A felicidade não tem batido mais na tua porta, você não sente felicidade. Eu te convido você, nesta noite, o Senhor quer dar um basta. Deus quer devolver tudo aquilo que Satanás tirou da tua vida. A saúde, a alegria, felicidade, o trabalho, o namorado, o noivo, o marido, os filhos. Aleluia, Senhor. Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, Senhor. Aqui estão essas vidas, meu Deus e meu Pai, Senhor, no qual só o Senhor é Deus. Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, Senhor. Nesta noite, meu Pai, como profeta, Senhor, na tua casa, Senhor. Que o Senhor venha derramar, Senhor, a alegria, Senhor, a felicidade, Senhor. A tua unção, meu Pai, de prosperidade, Senhor. Pai soberano, Pai eterno, Pai amado, Senhor. Fortalece, meu Pai, elas, meu Pai. Fortalece cada família, meu Pai. Oh, Pai soberano, Senhor, cada homem, Senhor, que tem sido o alicerce do seu lar, da sua casa, meu Deus, meu Pai. Pai soberano, abençoa, meu Pai. Se há doença no lar, Senhor, oh, Pai soberano, que a tua cura possa chegar no lar dessas vidas, meu Pai. Devolve a felicidade, Senhor, sobre a família, Senhor. Devolve a felicidade no casamento, no amor, Senhor. Reaviva, Senhor, o amor, meu Pai. Derrama da tua unção, da tua glória, da tua graça. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço para a honra e para a glória do teu nome, Senhor.